Privilégio estar aqui com você para compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de um assunto que é o assunto mais importante da Bíblia. É o assunto mais importante da história. É o assunto mais importante para a nossa vida. Eu quero tratar do nome, sobre todo nome. Quem é aquele que está no nível superior a todas as demais criaturas de Deus, porque Ele é o próprio Criador. Eu quero falar sobre Jesus, o nome sobre todo nome. Quero fundamentar esta meditação com você na Epístola aos Hebreus. Esta carta, nós não sabemos quem a escreveu, muito embora saibamos que foi inspirada pelo Espírito Santo. Esta carta é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Esta epístola representa para nós a consumação de tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. É o cumprimento das profecias acerca da pessoa e da obra de Cristo. Esta epístola é chamada por alguns estudiosos como o quinto evangelho, porque nos apresenta Jesus como cumprimento de todas as promessas feitas lá no Antigo Testamento. Portanto, nós vamos ver aqui exatamente a conclusão, o cumprimento de tudo aquilo que foi apontado lá atrás como sombra, e então chega a realidade na pessoa de Cristo. Esse texto começa assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Quem fala? Deus. Quando fala? Outrora. Quantas vezes fala? Muitas vezes. Como fala? De muitas maneiras. A quem fala? Aos pais. E por quem fala? Pelos profetas. Encontramos respostas a todas essas perguntas no versículo 1 do capítulo 1 desta carta. E a principal preocupação do autor é mostrar para nós a superioridade de Cristo. Superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué. Ele veio trazer-nos uma aliança em seu sangue superior à velha aliança. O seu sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, superior à ordem levítica. Ele veio para oferecer um sacrifício melhor do que os sacrifícios feitos lá no tabernáculo e depois no templo. Portanto, o autor aos Hebreus, ao tratar deste nome sobre todo nome, vai já de largada revelar-nos que Jesus é o sumo profeta, é o sumo sacerdote, é o sumo rei. Ele, e só ele, pôde exercer de forma maiúscula e plena esse tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. E com o aspecto do profeta, o autor vai nos revelar algumas verdades que passo a destacar. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Ele é o Filho.
não adotado como nós o somos, mas filho eternamente gerado do Pai, filho da mesma substância do Pai, filho da mesma natureza do Pai, filho tendo os mesmos atributos do Pai, filho realizando as mesmas obras do Pai. Portanto, só ele é filho, o unigênito de Deus. Que o credo niceno muito bem apontou: Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ele prossegue e diz assim: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. É óbvio que ele é o Criador e, consequentemente, o dono de todas as coisas. Os céus e a terra pertencem a ele. Tudo que existe a ele pertence, porque tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas em virtude da sua encarnação, da sua humilhação, da sua morte vicária, da sua ressurreição vitoriosa, ele é constituído herdeiro de todas as coisas. E o texto diz assim: pelo qual também fez o universo. O universo não surgiu espontaneamente. O universo não existe eternamente. O universo não é resultado de uma mega explosão cósmica casual. O universo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. O universo foi criado por intermédio dele, da pessoa mais importante, o nome sobre todo nome. O autor sagrado prossegue e diz: ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Não apenas ele é o Criador, ele veio também para nos apresentar de forma nítida, completa e cabal a pessoa de Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus é a exegese de Deus, é o intérprete de Deus. Quem olha para Jesus vê Deus, pois foi ele quem disse: quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, ele conclui esta apresentação de Jesus como profeta, dizendo que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, ele não é apenas o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas. Ele não é apenas o Deus transcendente, ele é também o Deus imanente. Ele não apenas é maior do que tudo que existe, ele está presente, sustentando, governando todas as coisas. Esse universo desintegraria, não fora a sustentação do Criador. Aqui está, portanto, Jesus nos sendo apresentado como o profeta, que da parte de Deus veio nos revelar quem é Deus. Feito isto, o autor aos Hebreus vai nos apresentar um segundo quadro
ele é também o sumo sacerdote. Porque o texto prossegue e diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados. Preste atenção nisso. Os sacrifícios lá do Antigo Testamento eram sombra, tipo do verdadeiro sacrifício. O autor aos Hebreus nos mostra que o sangue de touros e de bodes não tem o poder de expiar pecados. O apóstolo Paulo, tratando na sua carta aos Romanos, diz que Deus passava por cima, aplicando no seu filho, lá na frente, o seu juízo sobre o pecado. De tal maneira que os que viveram antes de Cristo foram salvos por Cristo, crendo no Cristo da promessa. Nós que vivemos depois de Cristo, olhamos para trás, crendo no Cristo da profecia e da história. Sendo assim, aqueles sacrifícios de sangue que eram feitos, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, aquele sangue dos animais não tinham intrínseca eficácia. Eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sem defeito. Aquele sangue apontava para o sangue de Cristo Jesus, que nos remiu, nos reconciliou com Deus e nos trouxe a paz. Então, quem fez a purificação dos pecados foi Jesus. Desde o primeiro homem da história ao último, porque só há um Salvador, e este é Jesus. Só há um mediador, e este é Jesus. Só existe um que pode nos reconciliar com Deus, e este é Jesus. Portanto, ele é o profeta que nos revelou Deus. E ele é o grande sumo sacerdote que trouxe para nós a purificação dos nossos pecados, possibilitando-nos, portanto, reconciliação com Deus. Mas agora, em último lugar, o autor aos Hebreus vai nos apresentar Jesus como o Rei dos Reis. E o texto prossegue. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, como profeta, ele veio revelar o Pai. Como sumo sacerdote, ele veio para nos dar purificação dos pecados, porque ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. Mas depois que ele conclui esta obra aqui, ele consumou esta obra aqui, ele volta para o céu. Ele ascende às alturas. E quando ele retorna ao céu, diz a Bíblia que ele assentou-se à direita da majestade, na posição de supremo comandante do universo, como o Rei dos Reis e como o Senhor dos Senhores, como autoridade máxima, que subjuga os inimigos, que tem as rédeas da história em suas mãos, que tem um livro escrito por dentro e por fora de todo, selado com 7 selos, e ele abriu os selos. A história não está nas mãos dos poderosos deste mundo. A história está nas mãos de Jesus. Ele quem dá vida, ele quem tira a vida, ele quem exalta, ele quem humilha, ele quem põe no trono, ele quem tira do trono. Ele quem faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nesta introdução,
O autor aos Hebreus, mostrando a superioridade de Cristo, a singularidade dele, e que o seu nome está acima de todo nome, vai concluir no verso 4 assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Quando ele se assenta à direita da majestade, à direita de Deus Pai, esta é uma posição que nenhum anjo jamais ocupou. Os anjos são servidores em favor da igreja. Mas os anjos não ocupam esta posição de suprema excelência, de assentar-se à direita da majestade. Ele herdou um nome superior aos anjos. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, afirmou que Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, Jesus não pode ser mais exaltado do que é. Ele já foi supremamente exaltado. Não por homens, mas pelo próprio Pai. Portanto, anjos e homens, e até os demônios, precisam reconhecer esta supremacia de Cristo. E mais, precisam se dobrar, ajoelhar diante desse Cristo. E mais, precisam abrir a boca e confessar publicamente que Jesus, o Cristo de Deus, é o Senhor. E tudo isso voltando para o Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Então, fica aqui a tese de Hebreus, que se pudéssemos resumir numa única palavra, esta palavra seria melhor. Se pudéssemos sintetizar numa única pessoa, esta pessoa é Jesus. Ele é melhor. Melhor que os profetas, melhor que os anjos, melhor do que Moisés, melhor do que Arão, melhor do que Josué. Ele é superior. Os outros foram tipos e ele o cumprimento desta realidade. Sendo assim, quero efusiva e eloquentemente recomendar a você a leitura e o estudo meticuloso, detido desta carta aos Hebreus. Você não pode entender o Antigo Testamento sem compreender Hebreus. Já dizia Aurélio Agostinho, lá no V século, o Novo Testamento está latente no Velho Testamento. Mas o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. Porque é aqui que o Antigo Testamento, o Velho Testamento, se cumpre. E ele se cumpre em Jesus. Porque a revelação de Deus foi progressiva até Jesus, e não a partir de Jesus. Agora a revelação é plena, maiúscula, superlativa. Não tem mais nada a ser revelado, uma vez que a revelação de Deus chegou ao seu ápice na pessoa de Jesus. Ele é o nome sobre todo nome. Esta é a grande tese de Hebreus. Esta é a grande mensagem de Hebreus. Esta é a essência do cristianismo. Isso é o néctar da fé cristã.
A pergunta agora é esta: quem é Jesus para você? Alguns acham que ele apenas foi um espírito iluminado. Outros acham que ele foi apenas um grande profeta. Outros acreditam que ele é um dentre os vários mediadores. Outros acham que ele é um revolucionário que virou a história de cabeça para baixo. Outros acham que ele é um grande mestre moral. Quem é Jesus para você? A resposta da Bíblia é que ele é o nome sobre todo o nome. Que ele é o supremo profeta, o supremo sacerdote, o rei dos reis e o senhor dos senhores. O único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único mediador entre Deus e os homens. Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade e a vida, a videira verdadeira. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a nossa esperança. O único nome que pode nos dar vida, o único que pode oferecer perdão e vida eterna. Que você se renda a Ele, que você creia nele, que você ande com Ele, que você se submeta a Ele, para que você possa também reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Deus abençoe sua vida.